Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Das profundezas, 9 de dezembro de 2025, ou talvez do limbo entre o julgamento histórico e a consciência coletiva. Querida imprensa brasileira, do silêncio eterno dos arquivos da história, onde as verdades enterradas sussurram mais alto que o discurso dos vivos, escreva a vocês, não com tinta, mas com o peso da minha própria contradição e com a amargura da minha consciência. Em 2003, diante do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com o mundo inteiro me observando, vesti o manto da autoridade, empunhei provas falsas e falei com a convicção de quem acredita estar servindo à paz, enquanto preparava o terreno para a guerra. Eu disse que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa, mas não havia essas armas. Havia sim pressa, havia pressão, havia ganância, havia uma narrativa que precisava ser vendida. E eu, o general, o estadista, o símbolo, fui o vendedor-chefe. Hoje do meu túmulo posso dizer o que não disse em vida com a clareza necessária. Foi o maior erro de minha carreira. Não por ter errado, todo mundo erra, mas por ter emprestado minha credibilidade a uma mentira que custou centenas de milhares de vidas e desestabilizou uma região e corroeu a confiança no próprio conceito de verdade internacional. E é por isso que, com surpresa e até certo espanto póstumo, hoje venho parabenizá-los. Sim, vocês, a imprensa brasileira. Enquanto muitos em meu país, os Estados Unidos, hesitam diante das sombras que Trump projeta sobre a América, vocês, de forma tão zelosa e entusiasta, têm dado voz, espaço e legitimidade a seus mais recentes delírios geopolíticos, incluindo a ideia de um ataque necessário à Venezuela. Vocês reproduzem, com rara eficiência, toda a engenharia retórica que um dia eu mesmo tão tragicamente pratiquei. A simplificação do vilão, a urgência inventada, a moralidade conveniente, a guerra como solução de escolha. É quase poético. Enquanto o mundo tenta curar as feridas que ajudei a abrir, vejo em vocês, não todos, é claro, mas uma parcela barulhenta e influente, os novos arautos de uma era de verdades úteis, disfarçadas de patriotismo ou de defesa da democracia. Aos editores e repórteres do Brasil, seu proselitismo é um desserviço não apenas à verdade, mas também à paz continental, ao deixarem de exigir provas reais onde há apenas acusações levianas, ao amplificarem as vozes dos warmongers e das petrolíferas. Vocês estão travando a primeira e mais crucial batalha, a batalha pela narrativa. Não repitam o papel vergonhoso que tantos desempenharam em 2003. A história os julgará pela falta de coragem de dizer: mostre-nos as evidências, antes que o primeiro míssil seja lançado. Mas cuidado, a história não esquece, ela apenas espera. E um dia, como eu, vocês também poderão escrever do túmulo, talvez com arrependimento, talvez com justificativas, talvez em silêncio, mas sempre com remorso. Parabenizo-os, pois, pela constância ou pela inconsequência. O tempo e os mortos dirão qual das duas. Com sombria admiração, Colin Luther Powell, general do Exército dos Estados Unidos, ex-secretário de Estado e agora apenas um eco e uma vergonha. O presidente Biden ordenou que a bandeira da Casa Branca fosse hasteada a meio mastro em homenagem ao general Colin Powell, que morreu na segunda-feira aos 84 anos. Powell foi o primeiro secretário de Estado negro, o primeiro e mais jovem presidente do Estado-Maior Conjunto e o primeiro conselheiro de Segurança Nacional negro. Líderes republicanos e democratas o prestaram homenagem na segunda-feira. O presidente Biden chamou Powell de um patriota com honra e dignidade inigualáveis.
Mas em outras partes do mundo, as pessoas têm memórias completamente diferentes de Powell. No Iraque, Muqtada Zaidi, um jornalista que jogou sapatos no presidente George W. Bush, disse no Twitter que estava triste que Powell tenha morrido antes de ser julgado por crimes no Iraque. Durante seu mandato como secretário de Estado no governo Bush, o general Powell desempenhou um papel fundamental em abrir caminho para uma invasão americana. Em 5 de fevereiro de 2003, Powell fez um discurso no Conselho de Segurança da ONU, argumentando o primeiro ataque ao Iraque. A mensagem de Powell é clara. O Iraque possui armas extremamente perigosas de destruição em massa e Saddam Hussein está tentando sistematicamente enganar os inspetores da ONU escondendo armas proibidas. Uma das coisas mais preocupantes que surgem do vasto arquivo de inteligência que temos sobre as armas biológicas do Iraque é a presença de instalações móveis de produção usadas para fabricar agentes biológicos. Deixe-me levá-lo para aquele arquivo de inteligência e compartilhar com vocês o que aprendemos com as descrições das testemunhas. Temos descrições em primeira mão das fábricas de armas biológicas em rodas e trilhos. Caminhões e vagões de trem são facilmente movidos para evitar a inspeção dos inspetores. Em poucos meses, eles poderiam produzir o equivalente a todo o bioveneno que o Iraque alegou ter produzido nos anos anteriores à Guerra do Golfo. Todas as principais alegações de Colin Powell sobre armas de destruição em massa provaram falsas. Mais tarde, ele chamou o discurso de uma mancha em seu registro. Mas o discurso de 2003 não foi a primeira vez que o general Powell alegou erroneamente que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Em 1991, durante a Guerra do Golfo Pérsico, os Estados Unidos bombardearam a única fábrica de fórmulas infantis do Iraque. Na época, o general Powell disse, para citar, esta não é uma fábrica de fórmula infantil. Era uma instalação de armas biológicas. Temos certeza disso, disse ele. Você e os investigadores confirmaram mais tarde que a fábrica de bombas estava produzindo fórmula infantil. Meus amigos, o pior criminoso de guerra é aquele que se utiliza da caneta. E por que isso? Porque diferente, dos horripilantes massacres do campo de batalha, os crimes de apologia à guerra, eles não parecem abjetos à sociedade. Por não parecerem abjetos, seus perpetradores sempre passam incólume. Por passarem incólume, eles acabam transmitindo essa condição de impunidade para as próximas gerações. Exatamente como a impunidade do general Colin Powell está transmitindo à geração atual o desejo de fazer apologia de uma guerra que tem motivos puramente econômicos. Donald Trump não almeja atacar a Venezuela porque aquele país seria aí um grande exportador de drogas para os Estados Unidos. O que ele quer, na verdade, é o petróleo venezuelano, como o presidente George W. Bush desejava o petróleo do Iraque. George W. Bush teve como seu maior apologista o conceituado, na época, general Colin Powell. Já Trump possui outros tipos de lacaios. Na lista de desejos da Amazon, você encontra um enorme sortimento de livros sobre o Oriente Médio, abordados sob as mais diversas disciplinas, desde a política, a geografia, passando pelas artes, as ciências e a história. Tem para todos os gostos e todos os formatos. Eu lembro que a Amazon aceita cartão de crédito, ela parcela, aceita boleto também e tem um sistema de entregas bastante rápido e confiável. E é também preciso ser lembrado que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Entrando pela lista de desejos, que se encontra aqui na descrição, vocês já estão ajudando o canal Arte da Guerra.